Bora conversar sobre os 5 acertos e 5 erros da nossa estadia em Miami? Será que vocês concordam com esses pontos que eu vou colocar para vocês? Então fique até o final do vídeo e comente aqui embaixo o que você acha. Salve grupo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Raquel e eu e a Aline, nós amamos viajar, nós gostamos de fazer aquelas viagens de férias e nós gostamos de gravar conteúdos para conversar um pouquinho com vocês sobre viagem. A gente aprende muito conversando sobre viagem, mostrando opções mais econômicas, que é o nosso estilo de viagem. Nós gostamos de viajar, mas a gente sempre tenta manter o equilíbrio entre aproveitar as coisas, mas economizar também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque vão sair vários vídeos legais. Nós estamos finalizando uma temporada de viagem que nós fizemos e tem mais uma para sair. Então, se você quer continuar assistindo, segue o canal. Se esse vídeo fizer sentido para você e ajudar você de alguma forma, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo. Então, vamos lá? Vamos começar com 5 acertos. E o primeiro deles... eu já vou começar esse vídeo falando que não é recomendação. Os lugares que a gente fica, a gente tem uma certa tranquilidade para ficar em lugares, por exemplo, como esse. Nós ficamos em um hostel em Miami Beach, em South Beach. A gente sabe que não é para todo mundo ficar em hostel. E se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre essas hospedagens, eu acredito que na próxima temporada vai ter um vídeo sobre esse tema. Então, se vocês quiserem, coloquem aqui embaixo. E nós ficamos em um hostel. Um hostel em um quarto para seis meninas. E foi uma experiência bem bacana. Ele é super localizado, ele fica numa transversal da Lincoln Road, que é aquela rua de compras. Então, nós acertamos bastante na questão de hospedagem e localização. Esse é um assunto bem interessante para fazer um outro vídeo, assim, que é falar sobre as hospedagens e as experiências que nós tivemos com o hostel. O segundo acerto que tivemos nessa viagem foi não ter alugado o carro. E essa é uma opção que a gente sempre escolhe quando vai ficar em Miami Beach, porque eu vou falar mais para frente sobre isso no vídeo, mas, por exemplo, no hostel não tem, no caso, onde fica o carro, né? Então, as vagas ali naquela região são bem concorridas, e muitas vezes é caro e muitas vezes tem um tempo de permanência do veículo no local. Então, foi um acerto que nós fizemos de quando a gente vai para Miami Beach, a gente acaba não alugando o carro, porque nós ficamos em um ponto estratégico para fazer a maior parte das coisas a pé, e tem o trolley também que a gente consegue se movimentar gratuitamente. O acerto número 3 é que, como a gente está a pé, a gente já se organiza para ir no mercado, a gente busca as promoções, a gente vai em mercado que tem o Whole Foods, por exemplo, que você pode se servir, tem um buffet que você pode servir e pesar o seu prato, né? E tem uma área lá fora que você pode já comer. Então, geralmente, uma das refeições da viagem é feita lá, pela praticidade e porque tem muitas opções de comida. E outra questão é ir no mercado. Então, quando a gente foi para lá, a gente foi no mercado. Não, nesse hostel que nós ficamos não tinha geladeira, não tem cozinha compartilhada. Eles tinham e tiraram. Então, as nossas compras eram bem planejadas, assim, a gente praticamente ia quase frequentemente no mercado para comprar apenas o que iria consumir naquele período. Então é muito legal você ir,
olhar o que tem de promoção, olhar o que tem, e a gente sabe que a gente economiza muito quando a gente vai no mercado fazer as refeições. Então foi um acerto. E uma dica extra aqui que eu lembrei agora, nós adoramos fazer um piquenique lá no South Point, e lá onde tem as saídas dos cruzeiros, a gente adora estender uma canga e fazer um piquenique. Então a gente vai no mercado, a gente acaba indo no mercado, compra as coisas, vai lá e faz um piquenique. E uma dica extra, o sunset, o pôr do sol lá é muito maravilhoso, é muito legal, a vibe é muito bacana, e é isso, essa é a dica. Acerto número 4. Assim como nós fizemos em Orlando, nós fizemos em Miami também, que foi tirar um dia para compras. Geralmente os primeiros dias que nós chegamos são os dias que nós vamos às compras. E aí, que Por quê? Porque você já consegue testar aquilo que você comprou, você já consegue ter certeza se é aquilo que você quer, porque senão você já pode fazer a troca. E a troca lá das coisas é muito tranquila, é rápido. Então, você já, no começo da viagem, você já vê o que você precisa, já vê as lojas, e aí depois você vê se funciona, se você comprou alguma coisa, se você testa de novo, você prova de novo e vê se realmente você quer aquilo. Já vai uma dica extra para, como nós estamos falando de Miami, para quem quer ir no outlet, recomendo ir de carro, e aí sim precisa alugar um carro. Então depende muito do tipo de viagem. Nós já conhecemos o outlet, nós fomos uma vez, mas nós não sentimos a necessidade de ir toda vez que nós vamos. Tem viagens que a gente acaba indo nas lojas mais perto, que tem a Target, tem o mercado Publix, que a gente gosta de ir, o próprio Whole Foods, tem a Best Buy, que fica bem perto da Target, tem a Ross, tem uma Ross perto, é bem na entrada da ponte ali de South Beach, tem um prédiozinho, então a Target fica do outro lado da rua, aí no outro lado tem o Publix embaixo, tem a Ross, tem a Best Buy, tem outras lojas ali de compras, e também tem a Ross da Lincoln Road, que também a gente gosta bastante. Então são várias opções, tem várias lojas. A Target, deixa eu fazer agora, não, deixa eu fazer dentro, foi que a gente encontrou preços muito bons das coisas, foi a Target, que fica ali perto do Publix, bem em South Point ali, bem na entrada da ponte, bem perto do Porto de Cruzeiros, tem aquela estrada, e aí chega num pontozinho, tem um prédio, é bem ali. Eu vou colocar aqui certinho, é na Quinta Avenida. Então, vou botar aqui para vocês. O nosso quinto acerto foi pesquisar os cardápios antes de ir nos restaurantes, porque todo lugar que você vai, você ainda paga uma taxa extra, tá? Uma porcentagem do valor, então é o valor que aparece na conta e tem mais uma porcentagem em cima daquilo. Então é muito interessante você, quando for no lugar ou pretende ir no lugar, dá uma olhadinha, a maioria já tem cardápios online, você dá uma olhada no cardápio para ver as opções que tem e mais ou menos o preço para você ir preparado. A gente gosta de ir mais ou menos preparado, então foi isso que a gente fez. A gente olhou primeiro, deu uma olhadinha e aí a gente selecionou onde a gente queria ir. Vamos falar dos erros agora. Erros barra perrenguinho, a gente sempre coloca um pouco de cada aqui. E vamos lá, o erro, perrengue número 1 foi, nós não alugamos carro, mas o casal de amigos que nós estava de carro, e na chegada ali foi um pouco tumultuado para achar estacionamento, o estacionamento estava muito caro,
e era uma época, se eu não me engano, era um dia que a gente chegou, era feriado, porque foi bem ali dia 1º de janeiro, então muitos estacionamentos na rua, eles são apenas para quem mora, quem é residente daquela região, então você nem sempre pode parar, então foi um pouco complicado para achar estacionamento ali naquela região da Lincoln Road. Então, os estacionamentos mais caros e a falta de achar estacionamento foi um perrengue que nós tivemos com a experiência com o carro. Só para vocês terem essa informação. Erro / perrengue número 2. Um pouco mais tarde. Não, a gente saiu no horário, né? O erro número 2 não aconteceu com a gente, mas eu coloco aqui por causa de um alerta. Isso a gente sempre fez, que foi sair mais cedo. Então, se você vai passar ali, sair de South Beach para ir para Downtown, dependendo do horário, o trânsito fica muito cheio, fica parado, tem trânsito, então você precisa se organizar e programar para não ter perrengue, não perder nenhum compromisso, porque pode ter jogo de basquete que deixa o movimento ali muito intenso, pode ter saída de cruzeiros, que dependendo do dia, são 6, 7 cruzeiros que saem no mesmo dia, então fica muito tumultuado aquela região. Então, se você tem algum compromisso, se vai pegar um navio, se vai assistir um jogo, faça as coisas com antecedência para não passar esse perrengue. Nós não passamos porque a gente sempre se organiza antes, mas a gente conhece algumas pessoas que já passaram um perrenguinho porque estava tudo parado, porque acabaram saindo um pouco mais tarde, não se atentaram ao jogo, não se atentaram às obras, tem muita obra ali na região, então a gente colocou isso para, como dividindo com vocês conhecimento e dicas, a gente colocou esse de aviso. Erro número 3. Hospedagem cara em South Beach. Esse South Beach é caro. Realmente as hospedagens são caras, por isso que a gente opta a ficar em hostel, que já é caro ficar em hostel, porque as hospedagens lá, elas costumam ser caras. E aí tem essa questão de se tem estacionamento, se não tem estacionamento. Muitas pessoas optam em ficar em downtown, mas como a gente gosta de caminhar, a gente gosta de fazer as coisas a pé, a gente gosta muito daquela região de South Point Beach, a gente acaba ficando lá, então a gente economiza ficando num lugar ainda não tão caro, né, mas que acaba sendo caro, mas isso é uma questão. Se você tiver mais tempo, for alugar um carro, talvez seja uma opção ficar em downtown, você vai economizar um pouco mais na hospedagem. Talvez esse seja um erro, né, dependendo do ponto de vista de quem vê, realmente pode ser um erro ficar em South Beach. A gente gosta de ficar lá porque a gente já sabe se locomover lá sem gastar, então para nós é muito prático, e como a gente acaba não indo em outlets, a gente fica ali na região, para nós é mais tranquilo, mas para muita gente pode ser uma furada. O número 4, ele não é um erro, e sim é um perrengue que pode acontecer. O que pode acontecer é que entre abril e outubro é o período das algas. Então, pode ser que tenha muitas algas na região da areia e também no mar. Então, isso não é Tem gente que não gosta, então pode ser um perrengue. Nós não pegamos esse período, porque a gente gosta de viajar para Miami no período do final do ano, ali novembro, a gente curte dezembro, que também é mais fresco, porque Miami é muito quente. E a gente foge um pouquinho do calor, de muito calor, a gente foge um pouquinho do verão, então a gente costuma ir mais no final do ano, a gente nunca pegou esse período de... Deixa eu
fugiu o nome para vocês, já vou falar. Só Sargasso é o nome. E o erro, perrengue número 5, são as hospedagens baratas que depende do ponto de vista, dependendo da hospedagem que você pega, pode ser uma experiência legal, mas pode ser uma experiência muito desagradável. Então, é o que eu sempre falo da nossa viagem, eu não recomendo fortemente, não é para todos vocês que assistem a gente. É muito importante você saber o objetivo da sua viagem, o valor que você tem para investir nessa viagem. Eu chamo viagem de investimento, tá? O valor que você tem para investir nessa viagem e o que você está disposto a viver e que sua família viva, tá? Isso não é para todo mundo ficar, por exemplo, em hostel. A gente fica, para nós é super tranquilo, nós já estamos acostumados, já ficamos em muitos hostels, então para nós é uma experiência que é tranquila. Ficaríamos de novo. Em todos os hostels que a gente já ficou, a gente ficaria novamente. Pelo custo-benefício, a gente prefere dar uma economizada em alguns pontos para investir em outros pontos. Mas para muitas pessoas não é, né? Para muitas pessoas o local é muito importante e eu não tenho nenhuma crítica sobre isso. Isso não é para dizer que é certo ou é errado. Cada um fica onde gosta de ficar, né? E isso não é problema nenhum. É importante a pessoa ter esse conhecimento, até para não tornar a viagem frustrante, porque é perrengue ficar em hostel. É perrengue porque você está dormindo no quarto nós ficamos dormindo com 6 pessoas, mas a gente já dormiu em quarto com 20 pessoas. E se uma tá roncando, e se uma tá, né? É de tudo que acontece no hostel, gente. Chega a ser cômico, mas é a convivência ali das pessoas. Então, não é para todos, pode ser perrengue, então eu coloquei esse na seção de perrengues, porque, claro, viagem não é perfeita, nenhuma viagem é perfeita, tem alguns pontos ali, eu acho que também o hostel não tinha nem um lugar para deixar gelado, tinha bebedouro, mas não tinha uma geladeira, nada que a gente pudesse colocar alguma coisa para gelar. Então, assim, a cama é beliche, às vezes você dorme em cima e tem que subir, descer o beliche. Às vezes eu fico meio receosa, porque eu sou meio para descer, às vezes de noite, a parte que eu não gosto do beliche é acordar de madrugada para ir ao banheiro, que daí é muito desconfortante. E também tem esses perrengues assim, ó. Miami é muito balada, né? Miami Beach é balada, é festa, então assim, eu como uma senhorinha, eu durmo cedo. Então, o pessoal quando a gente estava indo dormir, o pessoal estava se arrumando para sair. Então, de madrugada eles chegavam, alguns faziam barulho. Então, mas aí a gente descobriu uns protetor de ouvido maravilhosos, maravilhosos, que realmente assim abafam bastante e a gente dormiu super bem. Depois eu compartilho isso com vocês. Bom, então essas foram as 5 coisas que acertamos, 5 coisas que não foi bem o que nós erramos ou de que perrengue que tivemos, mas a gente sabe que pode ser um perrengue e pode ser alguma coisa que pode incomodar na viagem, então a gente deixa aí também de dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem, ajudem esse canal a crescer. Vocês estão ajudando bastante só curtindo, né, esse vídeo e nos seguindo no canal. Se preparem, vai ter mais um vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o cruzeiro, a travessia que nós fizemos de Miami para Southampton, na Inglaterra. Então, tem muito conteúdo por aí vindo
muita coisa boa. Nos vemos pelo mundo. Um beijo, tchau!